Cheguei! Cheguei, gente! Cheguei pra fazer a nossa nova série. Quer dizer, a nossa nova série não, a nossa série do Precisava Falar. Porém, essa semana eu falei que vou soltar pra vocês pelo menos uma vez na semana, falando com temas que vocês me mandaram lá no Instagram. E ó, vocês me mandaram muitos temas, tá tudo salvo aqui. E eu peguei o tema que eu vou falar hoje. Gleice maravilhosa! Mas antes, ó, eu quero falar pra você, se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente fica pertinho. Tem vídeo toda semana, toda terça-feira tem podcast às 18 horas aqui. Então, ó, fica aqui pertinho de mim, tá bom? Me segue lá no Instagram também pra gente ficar, ó, ter essa troca maravilhosa. Bom, pra quem não me segue muito aqui, vou falar uma coisa pra você. Eu fui criada na igreja e meu pai era pastor. Qualquer dia eu vou fazer um compilado da minha história aqui. Detalhe que eu tô ouvindo aqui. Peraí, deixa eu tirar o fone que eu tô gravando, eu tô surdinha. Eu vou fazer um compilado contando um pouquinho da minha história aqui, mas o que eu quero falar pra vocês? Antigamente, eu não falava sobre a minha fé aqui no canal. Surgiu meio que despretensiosamente o quadro Precisava Falar aqui no YouTube, que é quando eu preciso falar algo, sabe, pra vocês. Então, assim, aquele vídeo que não tem muita edição, é coisas que eu preciso falar pra vocês, que eu sinto no meu coração de falar. E quando eu tava olhando os temas que vocês mandaram aqui, fui passando vários. Vou falar de todos que eu selecionei, mas o tema que eu senti no meu coração de falar hoje foi esse aqui, da mensagem dela. Vou ler pra vocês, ó, a mensagem da Gleice. Vou deixar aí pra vocês verem. Ela foi muito sincera, achei ela super sincera. Ela falou assim: Eve, eu não sou crente, não vou à igreja, eu nem sei o que tá escrito na Bíblia, mas tem algo muito forte dentro de mim que me diz que preciso ir à igreja e que preciso fortalecer minha religiosidade. Só que eu sou do mundo. Ela botou assim: sou do mundo. Eu bebo, eu saio na noite, faço coisas erradas e estou ciente disso. E acho que eu não deveria ir à igreja fazendo isso. Acho que eu deveria parar antes, mas não consigo. O que você acha sobre as pessoas que vão na igreja mas vivem uma vida mundana? Sei que não vai ser pra sempre, mas a certeza de que florar minha religiosidade é muito latente aqui dentro de mim, mas eu não botou tudo mais. Mas eu não consigo parar, na real. Eu não quero parar com as outras coisas. Desculpa o textão. E muita saúde pra você e sua família. Então, eu vou começar falando pra você, Gleice. Primeiro eu vou pegar essa frase que você falou aqui, depois eu vou falar sobre mim, que é, eu acho que contando um testemunho real pra você, eu vou conseguir passar o que eu quero te dizer, garota. Nós somos amigas aqui, cara, que ó, a gente é amiga e tu nem sabe. Ó, primeiro eu vou pegar essa parte que você falou assim, ó, eu sou do mundo, eu bebo, eu saio à noite, faço coisas erradas e estou ciente disso. E eu acho que eu não deveria ir à igreja fazendo isso. Acho que eu deveria parar antes, mas eu não consigo. Pois bem, é bem nesse ponto aqui que o inimigo fica. É isso mesmo, não vai não, tu tá mundana. Ele te oferece muitas coisas pra você fazer, entendeu? Bota um mundo de coisa pra você fazer, aí tu faz e aí quando você tá fazendo ele fala assim, ó, tu tá muito safada. Não é pra tu ir pra igreja assim não, querida, primeiro tu tem que se consertar. E ele vai botando isso na nossa cabeça, entendeu? Ele vai botando na nossa cabeça que a gente tá impuro pra poder estar na casa de Deus e que a gente não merece, que a gente não é digno de estar na casa de Deus e que a gente não pode ir enquanto não parar de fazer essas coisas. É tudo isso que ele quer que você pensa mesmo, garota. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Cristo levou sobre si as nossas dores. Cristo morreu pra nos salvar e nos livrar dos nossos pecados, né? E quando eu falo isso, tem gente que não entende, né? Quando você quiser, minha filha, vou deixar um link aqui pra vocês do chat GPT cristão, pra você pesquisar. Você pode pesquisar até no que não é cristão, mas eu vou falar uma coisa pra você. Pesquisa sobre isso. Sobre o sacrifício de Jesus pela nossa vida. Gente, a partir do momento que Jesus morreu lá na cruz, ele levou naquela cruz, com o seu sangue, derramou o seu sangue pra nos livrar de todos os pecados. E nós temos hoje acesso ao Pai. E o capeta, ele quer mais, é isso mesmo, que você ache que você está impura. Primeiro, ele, como eu falei pra vocês, ele te dá um mundo de coisa pra você fazer. Ele faz ali, olha, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito maravilhoso pra você. Você faz porque nós somos humanos, a gente gosta de determinadas coisas, né? Depois ele bota na tua cabeça que você, ó, não presta, que você, ó, não pode ir pra igreja assim, não. E aí, até você me pergunta aqui o que eu acho dessas pessoas, né? Então, assim, o que você acha sobre as pessoas que vão à igreja, mas vivem uma vida mundana? Eu não acho nada. Eu não posso achar nada. Eu não sou Deus pra julgar ninguém. Até Romanos fala sobre isso. Acabei de ler Romanos, eu tô agarrada em Romanos. Aí, se não viu um vídeo Romanos olhando Romanos, tem Romanos aqui no canal. Romanos 14, 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Vou dar um exemplo de uma amiga minha aqui, que esses dias ela tava me falando exatamente isso. Ela falou assim, amiga, eu sei que eu preciso voltar, mas eu não consigo, eu tô muito afastada. E às vezes eu não falo com você sobre as coisas que eu tô passando porque eu tenho medo de você me julgar. E eu falei pra ela assim, amiga, eu sou sua amiga. Eu não quero que você me veja num lugar de julgamento, sabe? Eu não vou ficar, tipo, julgando o que você faz, julgando as suas escolhas, sabe? E a gente tá aqui, a gente erra mesmo, gente. A gente erra, a gente é humano, entendeu? O único perfeito que teve foi Jesus. Então, assim, gente,
gente, a gente não pode ficar julgando o outro. Por que muitas vezes quando eu tava voltando, né, a frequentar a igreja, eu me revoltava quando as pessoas ficavam apontando coisas que eu ainda fazia, sabe? Vou dar um exemplo pra vocês, tá? E isso tem muito a ver com o que você falou aqui sobre o que eu acho sobre as pessoas que vão pra igreja e vivem uma vida mundana, né? Primeiro, eu quero falar sobre todas essas questões que você ainda faz, né? E que eu fazia também. Quando eu comecei a voltar a ir pra igreja, né? Que Deus mostrou no meu coração, principalmente depois que meu pai faleceu. Não sei se eu já falei sobre isso claramente, mas enfim, foi... Eu quero fazer um vídeo aqui falando pra vocês sobre como foi a minha volta mesmo, assim, pra vocês verem. Porque eu tenho, acho que, vamos botar aí umas 2 voltas. Eu tenho uma volta que eu voltei a ir pra igreja, só voltei. Primeiro ano que eu tinha voltado pra igreja, eu participei do carnaval. E o inimigo ficava botando isso aí na minha cabeça. Tipo, você não pode ir pra igreja não. E, ó, tá aí, ó, do carnaval, tá não sei aonde. E teve a segunda volta, digamos assim, que eu não parei de ir em nenhum momento, mas que eu realmente estava indo. E aí é o que eu quero te falar sobre essas coisas aí. Que você diz que tá fazendo e que você não se sente digna de ir pra igreja, né? Que você acha que não pode ir enquanto você não deixar de fazer. Ninguém chegou pra mim pra falar que eu não tinha que fazer. As pessoas que ficavam apontando as coisas que eu tinha que fazer, eu ficava com ódio. Eu ficava assim. Era até isso que eu ia começar a falar e eu me perdi. As pessoas começavam a falar pra mim, mas você não tá indo pra igreja? E você tá indo pro carnaval? Que eu nem fui pro carnaval, curtir o carnaval. Eu fui fazer um trabalho pra Embeleza no carnaval. Pois bem, mas tava lá, vendo os desfiles, beleza. Mas você não tá indo na igreja? E tá fazendo isso e isso? Deixa eu dar um exemplo. Dançando até o chão numa festa, por exemplo. Mas você não tá indo pra igreja? Tu tá bebendo? Eu ficava revoltada. E a Bíblia fala sobre isso. Não é que as pessoas estejam erradas, entendeu? Mas não cabe a elas. E aí aquilo me revoltava. Aquilo ali, que sabe a Bíblia tá falando ali, não seja pedra de tropeço na vida do teu irmão, fica enchendo o saco do irmão, aí ele para de ir de vez na igreja porque tem outro perturbando. Acontece isso, entendeu, gente? Mas o que eu quero falar pra você, ninguém depois falou pra mim que não era pra eu ficar enchendo a minha cara bebendo, entendeu? Ninguém falou pra mim que tal coisa que eu fazia tava errado. Ninguém chegou pra mim pra falar isso, não. O que aconteceu, Gleice maravilhosa? Ouve bem aqui sua amiga Evelyn Regli, tá? A partir do momento que eu fui do jeito que eu estava, fui ali, ó, sujinha mesmo, do jeito das coisinhas que eu fazia tudo errado. Que pra muita gente que tá me assistindo aqui, tá tudo bem, não tá nada de errado, mas a gente sabe que tá errado porque depois, quando passa o tempo, é isso que eu vou falar pra você. O Espírito Santo, ele nos incomoda, entendeu? E eu vou falar uma coisa pra você. O Espírito Santo já tem te incomodado, porque você falou que sente que tem coisas que você precisa mudar, que hoje você não consegue. Então eu vou falar uma coisa pra você. O meu conselho é que você vá do jeito como você está. Vá do jeito que você tá, Gleice. E você que tá me assistindo, Jesus morreu pelos nossos pecados. Você não é santo. A gente tem que tentar, sim, viver uma vida de santidade. A gente tem que se assemelhar muito mais à imagem de Cristo, mas isso é com o tempo. Então, assim, ninguém falou pra mim o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que deixar de fazer, mas com o tempo, algumas coisas eu deixei de fazer por conta própria e sem sacrifício nenhum, sabe? Eu achei até engraçado quando um dia a menina botou assim, e ela perdeu todos os traços de desviada. Ô, Glória! Glória a Deus, minha filha. Perdi os traços de desviado que eu nem sei que traços são esses, mas as pessoas viram uma mudança em mim que eu não fiz vídeo pra falar que eu tava mudada. Eu não falei nada, a pessoa viu só porque viu, entendeu? Então eu quero dizer pra você, Gleice, e pra todo mundo que tá assistindo, é que Deus, ele se alegra do seu coração. Só do fato de você ir buscar, ele já se alegra. Então vá do jeito que você tá e com o tempo, isso vai ser mudado dentro de você. Com o tempo, tudo que tiver que ser mudado, vai ser mudado naturalmente, sem sofrimento. E não aceita o inimigo falar pra você, porque você, ó, vai não. Tu não presta não, hein, garota? Ó, tu para de que tu tá muito saideira. Não vai não. Se eu fosse você, eu ficava aí, ó, bebendo, enchendo a cara, fazendo as coisas e não vai pra igreja não. Não deixa o inimigo falar isso pra você, porque é isso que ele faz. A narrativa dele ele te oferece um monte de coisa pra você fazer e quando você faz, ele faz você achar que você não é digno de estar na presença de Deus. Sobre as pessoas que, como você falou, o que você acha dessas pessoas que vão pra igreja e vivem a vida mundana? Eu oro pra que elas tenham um encontro verdadeiro com Deus. Mas pelo menos elas estão tentando, sabe? É óbvio que assim, ó, por exemplo, eu tive um namorado, gatinho ele, gente. Hoje eu até entendo que ele era adolescente, ele era gatinho, as meninas da igreja ficavam tudo dando em cima dele. As mulheres da igreja também não são. Gente, onde tem ser humano, tem safadeza, não tem jeito. Na igreja católica, no centro, onde tem ser humano, vai ter safadeza, não tem jeito. E aí as meninas davam tudo em cima dele, mesmo ele todo namorando comigo ali, as meninas davam em cima dele. E ele pegava todo mundo. Ele pegava todo mundo que queria nem saber. Era só traição na minha cabeça. E ele era uma referência pra mim de cristão, porque, né, ele era líder dos jovens, ele foi uma época que trabalhou ali. Depois de anos, ele aprontou, ele casou, aprontou com a mulher dele. Então, assim, vou dar um exemplo pra você. Ele vai dar conta a Deus, da vida mundana que ele viveu. Mas eu acredito que possa ter se arrependido. Em algum momento ele falou, caramba,
caramba, o que eu tô vivendo aqui? Ele conhece a palavra. Além dele saber o que é certo e o que é errado, ele conhece a palavra de Deus. Então, assim, como que uma pessoa que tá ali pra ser líder espiritual, que tá ali pra poder aconselhar, ele tava ali me sacaneando e fazendo com que outras pessoas que estavam em volta caindo em pecado, sabe? Então, assim, ele vai ser cobrado. Mas eu não posso entrar numa de julgar essas pessoas, entendeu? Minha parte eu fiz, minha filha. Terminei. Por culpa dele, me afastei. Aí eu vou ser cobrado. Mas fui viver minha vida, entendeu? E outras pessoas que eu tenho certeza que a gente vai pra igreja, vai ter gente na igreja. Minha igreja tem mais de 1000 membros. Vai ter, daqueles 1000 membros ali, vai ter gente que tá indo ali, mas durante a semana vive uma vida mundana. Tem gente que frequenta a igreja, que trai a esposa, que trai o marido. Tem gente. São seres humanos. Eu não tenho nada a ver com isso. Você não tem nada a ver com isso. A gente tem que orar para que essas pessoas possam ser verdadeiramente alcançadas. Mas como eu falei para você, não deixa de buscar o Senhor. E quando eu falo buscar, eu não tô falando de ir pra igreja só não, tá? Não tô falando só de ir pra igreja. Ir pra igreja, gente, pra mim hoje é um privilégio, sabe? Tipo assim, eu vou pra igreja, quando chega no sábado à noite, eu já falo pro Diego, eu não quero dormir tarde, não quero nenhum compromisso que eu vá dormir muito tarde, porque de manhã eu vou pro culto da manhã, vou pro culto da noite. Então assim, hoje pra mim é um privilégio. E eu lembro que alguém me mandou uma mensagem e falou assim, Evelyn, fala a verdade, domingo nos dá mó preguiça. Dá, gente, às vezes dá preguiça sim. Mas hoje eu sinto tanta falta, sabe? Eu sinto tanta falta. Quando eu tô lá, eu me entrego mesmo em adoração, eu me entrego mesmo naquele momento ali de conexão com Deus, de agradecer ao Senhor, de colocar, sabe, a minha vida no altar do Senhor, as coisas que eu vou fazer durante a semana, os projetos que eu tenho a longo prazo, a criação dos meus filhos. Então, assim, é um momento tão especial e importante que pra mim hoje é um privilégio, não é um fardo eu ter que ir pra igreja, mas ir pra igreja é uma consequência. Quando eu falo, não deixe de buscar o Senhor porque o inimigo ele faz na tua cabeça achar que você não é digna disso, não cai nessa não, meu filho. Não cai nessa não, que é a maior mentira que ele fale para você. Ele fala pra você e bota na sua cabeça que, eu posso nem orar, sabia? Eu tinha isso. Eu lembro que às vezes eu queria orar e eu, sei lá, fiz uma coisa que não era legal. Deixa eu dar um exemplo de uma coisa que não era legal, que vocês vão falar assim, meu Deus. Vou dar um exemplo. Já tava indo pra igreja, fui na festa da Raca. Eu lembro da minha irmã já estava mais firme que eu. E aí minha irmã falou assim, ai, cara, eu vim pela Raca, gosto muito da Raca, mas, ai... Não pela festa em si, a festa foi muito legal, tava comemorando o aniversário da minha amiga, não é errado, eu não quero que as pessoas que não frequentam a igreja, as pessoas que não são católicas ou cristãs, evangélicas, que acham que é um fardo, que é errado, que não pode, nada, não tem nada disso, ninguém fala na tua cara que você não pode. Óbvio que tem umas igrejas que falam, umas igrejas, sei lá, desse povo muito rígido, tem essa questão de falar, não, você não pode fazer isso, não pode ligar a televisão, não pode fazer aquilo. Pode até ter, mas não é isso. Não tem isso, pelo menos na Igreja Batista, que tem isso. Não existe essa proibição de você não vai poder fazer isso, você não vai poder fazer aquilo. Não existe isso. É como eu falei pra você, o Espírito Santo, ele vai te tocar e você tem o livre-arbítrio, que diz na Bíblia, pra você fazer o que você quiser. Estar em Cristo não é um fardo que você não possa fazer aquilo e que é horrível. Não, pelo contrário, hoje eu me sinto muito mais livre, muito mais leve, porque eu faço realmente o que eu quero fazer, entendeu? Eu não faço nada do que eu não quero fazer, eu faço só o que eu quero fazer. E só o problema é que hoje em dia tem coisa que eu não quero fazer. Você entende? Então, assim, pra mim ficou muito melhor, tá? Então, eu vou ser bem sincera com você. Pra mim, tem as lutas, mas ficou muito melhor essa parte. O que eu tava falando antes que eu esqueci? Lembrei que eu tinha ido pro aniversário da Raca. Daí, enchi a cara no aniversário da Raca. Bebi. Porque ela queria que eu fizesse shot. Eu não tava bebendo na festa. Ela queria que eu fizesse shot com ela. Vou ver se tem imagens aí pra vocês. Foi ano passado isso. E daí, eu bebi na festa e eu me senti tão mal, porque eu não queria fazer. Eu fiz pra agradar e eu já tava nessa pegada de que eu não queria fazer. E mais uma vez eu falo, não é que ninguém me proibiu de fazer, é que o Espírito Santo estava me tocando de que, poxa, e não era uma culpa. Poxa, eu tô fazendo isso, é pecado. Não. É de não querer fazer mesmo, de se sentir mal e falar assim... Pô, nem é bom isso, nem é gostoso. Pra que eu tô fazendo isso? Eu nem gosto de fazer isso. Você entende? Então, assim, é uma coisa de que partiu do meu coração, obviamente, tocado pelo Espírito Santo. E eu me senti tão mal que eu queria dar esse exemplo pra vocês. Que nesse dia eu não orei antes de dormir. Por quê? Porque o inimigo, ele faz o quê? Como eu falei pra você, ele te acusa. O inimigo, ele é acusador. Lembra sempre de uma coisa. Quando você vê uma coisa na sua cabeça e você fala assim, ai, Deus tá me acusando aqui. Deus não tá te acusando de nada. Porque acusação é do diabo. Quem tá te acusando é o diabo. Ele mesmo faz tu errar, ele mesmo faz tu se acusar. Eu não orei nesse dia, porque eu não me sentia digna de orar com aquele bafo de álcool que eu estava. E é isso que eu queria dar esse exemplo pra vocês, sabe? É isso que o inimigo, ele faz você fazer. Então, assim, quando eu falo de buscar o Senhor, não deixar de buscar o Senhor por conta disso, é exatamente isso. Não é sobre ir à igreja só. E a igreja, quando você começar a buscar, vai ser uma consequência, vai ser maravilhoso, sabe? Vai te ajudar a manter a sua comunhão com Deus.
mas eu tô falando de buscar diariamente mesmo, de quando você acordar, não pega teu telefone logo não, isso aqui, minha filha, de manhã já vai, vê lá quantas horas tu tá usando o telefone por dia, muitas horas. A gente fala que a vida tá corrida, mas a gente perde muito tempo aqui. Então não acorda de manhã e já pega o seu celular não. Sabe o que você tem que fazer quando você acordar de manhã? Orar e falar assim: Senhor, muito obrigada por mais um dia que eu estou acordando com saúde, com vida. Muito obrigada, que esse dia seja uma bênção, que nada venha tirar minha paz, que o inimigo, ele não venha encher o meu saco, ele tá repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo, entendeu? Fala o nome de Jesus Cristo todo completo, que ele se abala, minha filha, eu fico tão arrepiada. Se abala, o inferno se abala, entendeu? Nada vai ser capaz de entrar na sua casa, na sua vida, nos seus pensamentos, no seu caminho, se você declarar isso logo pela manhã. E aí à noite, passou o dia, passou a noite, fui lá fazer alguma coisa com a galera, não fiz algo que achei no meu coração que não era legal. Não, hoje eu nem vou orar, porque eu tô com vergonha do Senhor Jesus. É aí mesmo que tu tem que orar, querida. Ora, entendeu? Não acredita nessa mentira do capeta, não, que você não é digna de orar, não. Você ora sim. Ora sim, é aí mesmo que você tem que orar. E você ora: Senhor, muito obrigada por mais esse dia. Perdoa as minhas falhas, perdoa os meus erros, os meus pecados, Senhor. Me ajuda a ser melhor. Me mostra o que não provém de ti, me mostra o que eu tô fazendo de errado. Falar numa linguagem mais assim, da gente, né? Que agora eu tô numa linguagem muito crente. Tudo que não provém de ti, eu lembro do meu pai orando. Tira, Senhor, tudo que não tá legal na minha vida. O Senhor acha que não tá bom? Tira, entendeu? Por favor, Senhor, que eu seja uma pessoa melhor a cada dia, que eu possa estar te agradando. Afasta esse inimigo em nome do Senhor Jesus Cristo da minha vida, que eu possa, Senhor, ser mais e mais e mais parecida contigo possível. E me perdoa, Senhor, e vai dormir. E não deixe de buscar o Senhor. Quando eu falo buscar o Senhor, como eu falei pra você, não é só ir pra igreja, é buscar Ele na sua casa, no seu dia a dia. Tá vendo as coisas esquisitas no teu trabalho? Tá esquisito aqui, o povo tá aqui me perseguindo aqui, tem eu não sei o que querendo puxar meu tapete aqui, tu só aqui, ó. Senhor, aqui dentro disso aqui, ó, Senhor, entrego nas tuas mãos aqui essa situação aqui na minha empresa e tá repreendido em nome de Jesus Cristo todo mal, entendeu? Eu preciso desse emprego, hein, Senhor? Quero mal de ninguém não, Senhor, mas tu tá vendo, hein? Em nome de Jesus, repreenda todo mal, que o Senhor possa tirar do meu caminho tudo que tá acabando com a minha paz e que tá me prejudicando, em nome de Jesus. Aí todo mundo: o que é, fulana? Tu nada não. Tá tudo bem, glória a Deus. E é isso, entendeu? Então, eu queria muito comentar isso que você falou, porque muita gente falou assim pra mim lá no Instagram, nesse dia que eu pedi pra vocês mandarem os temas dessa semana, né, que eu ia fazer um vídeo. Eu falei que ia fazer um vídeo por semana, né, mas eu vou tentar fazer pelo menos um por dia. Se eu conseguir, glória a Deus. E não é que não vai acabar os outros conteúdos não, tá? Eu vou tentar fazer os outros conteúdos também. Marcelo que luz. Muita gente me perguntou lá quando eu pedi os temas pra falar sobre as coisas que eu parei de fazer, se foi difícil. E eu falo pra vocês com toda certeza do meu coração, gente, eu não sou santa. Não mesmo, né? Mandei todo mundo cagar ontem nos stories, tava enchendo meu saco lá, porque era 7 de setembro, e eu postei o André lá, que é cantor lá da igreja, cantando uma música muito linda, sabe? Orando pelo Brasil, orando pelas pessoas necessitadas, e o povo já começa a misturar política, não tem nada de política. Vou falar uma coisa pra vocês que talvez eu não deveria falar aqui, porque pode ser que tenha gente que vai se ofender porque a igreja talvez fale de política. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Igreja e política não pode andar junto. Igreja e política não pode se misturar, entendeu? Igreja que usa o púlpito, que é pra falar da palavra de Deus e do Senhor, pra levantar a bandeira de um candidato ou de um partido e começar a botar isso na cabeça dos outros, tá errado. Fuja dessas igrejas, tá? Então, assim, lá na igreja, a gente cantou o hino nacional, oramos pela nação, todo o Brasil, pelas pessoas que estão necessitadas, pelos vulneráveis. A pregação foi toda sobre isso. Por que eu comecei a falar isso mesmo, Senhor? Eu começo a perder o fim da meada, hein? Mas era isso. Aí muita gente me perguntou isso, né? Mas voltando, que acho que era isso que eu tava falando. Como que eu tinha deixado de fazer certas coisas e se foi difícil, e eu falo pra vocês, eu não sou santa, tô longe de ser santa. Foi isso que eu tava falando, que eu mandei todo mundo cagar. Mandei cagar, tá enchendo meu saco. Então assim, eu não sou santa, eu sou uma pessoa super explosiva, tenho tentado ser mais mansa de coração, mais parecida com Jesus, às vezes um pouco com Pedro, mas assim, gente, eu falo pra vocês que hoje, tudo que eu mudei, que eu nem sei o que mudou, mas, quer dizer, eu sei, muitas coisas eu sei, né? Beber, eu não bebo mais, tudo assim, essas coisas que eu deixei de fazer foram naturais pra mim. Não é algo que eu sinto vontade de fazer hoje. Não faço mais pra agradar ninguém. Ninguém já nem mais fica insistindo pra eu beber, por exemplo, pra sair pra beber, porque sabe que eu não bebo mais. Então, assim, não sei, tudo que mudou em mim que eu não posso apontar. Se você souber o que você acha que mudou em mim, comenta aí que eu vou concordar com vocês lá. Depois eu vou concordar ou discordar, né? Eu vou comentar lá nos comentários com vocês, vou conversar com vocês. Mas, assim, eu sinto que eu mudei, mas eu
sei te apontar o que eu mudei, mas tudo que eu mudei foi natural pra mim, não foi nada sacrifício. Poxa, olha só, isso é... Porque eu entendo que, por exemplo, tem gente que fuma, e aí a gente mexe com a outra parte física, né, de a pessoa tá viciada na nicotina e tal, não sei o quê. Então, por exemplo, eu não tive nada disso que... Meu Deus, que sacrifício tá sendo pra eu fazer isso. Não, não teve. Inclusive, eu posso fazer um vídeo sobre isso, sobre todo... Eu vou tentar listar tudo que eu sei que eu parei de fazer. Tem coisas que até me envergonha que eu fazia, posso falar pra vocês. Mas pra mim foi muito natural, porque foi indo, eu fui deixando de fazer essas coisas, porque já eu não fazia sentido pra mim. Eu não tinha vontade de fazer, então eu parei de fazer. E foi muito natural pra mim, foi muito tranquilo. Eu acho que a obra, ela é feita assim, sabe? Por isso que eu não acredito muito nesse negócio quando a pessoa... Tipo assim, muita gente fica, tipo, enchendo o saco da pessoa, tem que fazer isso, tem que mudar isso. Gente, deixa as pessoas! A pessoa vai ser alcançada pelo Espírito Santo no tempo dela. Para de ficar apontando o dedo na pessoa. Sabe o que a gente deveria fazer quando a gente vê que uma pessoa tá caminhando? Né? Quando a pessoa aceita Jesus e ela tá caminhando ali com Cristo. Sabe o que a gente tem que fazer? Orar por essa pessoa. Não é ficar, ué, tu não se converteu? Tu tá fazendo isso? Isso irrita. Faz com que a pessoa às vezes se afaste e você vai ser cobrado disso. Já falei algumas vezes aqui. Mas é isso, Gleice. Obrigada por você ter enviado o tema. Se você quiser mandar algum tema, você que tá me assistindo, que não mandou lá no Instagram, perdeu o dia do tema, deixa aqui no comentário o que você quer que eu fale pra vocês, que eu vou falar com vocês aqui no nosso quadro Precisava Falar, tá bom? E é isso. Um beijo, fique com Deus, que Deus te abençoe, garota.